Então vamos lá, vamos começar aqui. Então, aqui, deixa eu... Pessoal, o que essas figurinhas aí têm em comum? São tudo meio de transporte? Também, mas Oh, desculpa. nós temos aí tem três que são, né? A impressora e. É. O que é essa impressora com São todos avião, com... produtos? São produtos, né? É isso daí, né? Então, são produtos. E, de maneira geral, assim, para a pessoa que vai desenvolver esses produtos aí, qual desses produtos que você acha que é mais fácil de fazer? Qual que vocês acham que é mais fácil de fazer? A chave de fenda. A chave de fenda deve ser a mais fácil, né? E qual que é o mais difícil, mais complexo? Mas não impossível, né? O avião ou o barco? Navio. Temos uma disputa entre navio e o barco, o navio e o avião, né? Em termos de complexidade, né? Os dois são difíceis, mas o navio, ele, ainda mais esse tipo de embarcação, né? Que é um transatlântico, que é um navio de cruzeiro, né? Ele tem que ter todos os sistemas que uma cidade tem, porque ele vai comportar pessoas por um certo período e essas pessoas vão comer, vão ter que, né, praticar exercício, tem que ter energia elétrica, tem que ter um sistema de esgoto, de comunicação, né, de logística dentro do navio para que os serviços ocorram, né? Então, em termos de complexidade, né, digamos que o navio, por ele ter todos esses outros sistemas, ele é um pouco mais complexo de se fazer, né? E o nível, essa complexidade, vocês acham que exige um melhor planejamento para fazer esse projeto? O que vocês acham? Com certeza. Acho que coisas bem menores que não são planejadas dão errado. Imagina algo desse tamanho. Porque o outro detalhe, né? O nível de pessoas que são envolvidas. Nós temos o projeto aqui, vamos pegar os dois extremos, da chave de fenda e do navio. Qual tem mais pessoas Navio. envolvidas? Qual? O navio, O né? navio. O navio vai ter em ordem crescente, né? Depois a gente vai ver lá umas estimativas, né? E sobre o número de quantidade de pessoas envolvidas, né? Ou de empresas, né? E quanto maior o número de pessoas envolvidas no projeto, né? Vocês acham que tem que ter essa questão do plano, dessa gestão de atividades, tem que ser algo que fique só na cabeça da pessoa ou tem que ter algo, uma documentação de projeto? O que vocês acham? Tem que ter uma documentação de projeto? É importante porque se você vai ter 100 pessoas, na verdade vai ser na casa de milhares de pessoas, né? 1.000 pessoas envolvidas aí, né? Uma embarcação dessa, imagine quantas partes tem, né? Não vai caber tudo na cabeça do cara, né? Na chave de fenda até o cara consegue, né? Porque é um produto de dois, três componentes, né? Então, poucas pessoas, o cara, se ele não quer fazer nada, até ele consegue gerenciar, né, mentalmente, mas é bem mais difícil, né? Então, é importante ter, né, esse plano, e esse plano, ele vai conter o que você vai fazer, quando que tu vai fazer, né, com quem que vai estar envolvido, né, e isso daí a gente fala que é um processo, tá? Então, quando você tem vários desenvolvimentos sendo realizados, né, ou várias atividades,
essa rotina é um processo. Então, é importante para as empresas, né, que tenham um processo de desenvolvimento de produtos, que é o caso aí para fazer esses produtos, né, mapeado e detalhado, né? Então, quando a gente falar de processo de desenvolvimento de produto, vai ser então esse conjunto de atividades que elas vão precisar buscar o que o mercado necessita, ela vai ter que mapear quais as tecnologias e restrições que tem, considerar qual é o nicho de mercado que a empresa quer atuar, né? Então vai ter essa parte de estratégia, né, competitiva da empresa e da estratégia de produtos que ela quer lançar. Para que depois que se seja definido essas coisas, chega-se então numa especificação de um projeto para ser capaz de executar. Claro que aqui a gente pode fazer um adendo, né? E a gente tem que daí tomar cuidado na hora que se vai desenvolver alguma coisa, a gente tem que só observar que como se vai fazer a leitura da necessidade de mercado, né? Então, às vezes, isso daí é um pouco conflitante, né? Vocês acham que, por exemplo, o Steve Jobs, ele fez uma pesquisa e as pessoas falaram para ele que a gente precisa de um smartphone? O que vocês acham? Eu não acho que alguém tenha falado para ele que precisava, mas ele viu a necessidade do público. Exatamente, né? Agora, essa necessidade, Vitória, que ele identifica no público, por isso que tem que tomar cuidado, como é que você vai fazer esse mapeamento, né? Você vai, que é a questão das pesquisas, né? Você vai fazer uma pesquisa perguntando para as pessoas que, você precisa de um smartphone? O cara nem sabe o que é isso. Agora, você tem que saber, não, eu preciso agilizar minhas atividades, eu preciso me ligar, mas eu preciso carregar uma pastinha que tem agendas, tem livro, tem isso, tem aquilo. Então, e até é interessante que o que hoje a gente menos faz num telefone desses é fazer ligação, né? A gente usa a lanterna, tem várias apps técnicos bem bacana, então tem um monte de coisa, né, que a empresa que desenvolve, ela tem que tentar identificar, né, tem que tentar fazer uma pesquisa para identificar essas necessidades, né. Então, quando a gente fala necessidade de mercado, tem que tomar esse cuidado. E, claro, vai ter esses alguns exemplos, né, que estão aí divulgados, né, que às vezes o dirigente, um executivo de uma empresa, ele faz aposta em algo que o mercado às vezes não conhece, né? Então a gente pode ter o exemplo aí do Jobs, né? Que ele apostava numa ideia, né? E no caso dele, quem assistiu ou leu a biografia dele, viu que nem todos os produtos que ele apostava foram um sucesso, né? Então, tem essa questão. Outro exemplo bem interessante, né, é de uns... É o precursor aí desses iPods, que são os Walkman. Depois vocês podem procurar o que é um Walkman, mas era, né, um aparelhinho pequeno que você colocava uma fita cassete para escutar música, né? Mas e como é que foi criado isso daí? O presidente da Sony, ele queria escutar música enquanto fazia a sua corrida, né? E ele exigiu, então, que a equipe técnica dele desenvolvesse esse aparelho. Então, e ele apostou depois e foi um grande sucesso. Então, quando a gente fala de necessidade de mercado, tem que saber identificar como é que tu vai fazer essas leituras, né? Então, esse desenvolvimento de produto, ele é considerado bem crítico para a empresa, né? Porque para uma empresa ou um serviço, né, se manter no mercado, ele tem que estar sempre mapeando, né, seus concorrentes e oferecendo para o mercado, né,
produtos / serviços atrativos, né? E daí tem algumas coisas que são importantes, né? Como é que essa empresa, então, ela vai ficar competitiva, né? Atendendo essa demanda aí de mercado, cuidando dos aspectos tecnológicos, né? E hoje em dia, né, bastante a questão ambiental, dependendo do tipo de produto ou serviço que você oferece, né? Tem que ter esse cuidado bem grande. E para complicar essa situação, né, para empresas que são localizadas em países, né, de economia aberta, né, nós temos a concorrência de empresas globais, né? Então, uma empresa hoje que produz um certo produto aqui para Joinville, ela está concorrendo, né, com empresas de qualquer lugar do mundo. Então, essa questão de estar atento, né, à necessidade de mercado é muito mais crítico, né? Então, esse processo de desenvolvimento de produto, né, ele é importante porque ele vai colocar no mercado, né, produtos / serviços para manter a empresa viva, né, para manter a empresa funcionando aí. Então, existem algumas funções que é importante que esse processo de desenvolvimento de produto tenha, né? Como identificar essas necessidades do mercado, né? Identificar aí quais as restrições, né? E principalmente aí criar um equilíbrio entre eu vou desenvolver um produto / serviço, mas tem que ter o quê? Ele tem que ter um custo adequado para a pessoa que vai tá adquirindo, ele tem que ter um time, porque não adianta nada a gente pensar em algo, o mercado pede isso, mas se eu demorar muito tempo para lançar, eu vou perder minha competitividade, outro player vai entrar no mercado. Ou é muito rápido o tempo de desenvolvimento e não tem qualidade. Então a gente tem alguns exemplos disso daí, né? Por exemplo, alguém de vocês tem ou já viu nas lojas aqueles refrigeradores com água na porta? Você vai lá e pega a aguinha. Então, a empresa que foi precursora na ideia, no Brasil, né? O pessoal da Whirlpool, aqui de Joinville, eles, vamos desenvolver esse refrigerador com esse sisteminha. Claro que no mercado em produtos de top, né, já se tinha, mas a questão do desenvolvimento é você tentar oferecer esse tipo de funcionalidade num preço mais acessível, num produto mais barato. Então eles estavam desenvolvendo e vazou para a concorrente, né? Então vazou para a concorrente e a concorrente, olha, eles estão desenvolvendo esse produto, então vamos também oferecer esse tipo de funcionalidade. O que aconteceu? Essa concorrente conseguiu lançar no mercado esse produto, né, num tempo menor, só que a qualidade foi horrível. Então até eles tiveram que depois refazer tudo porque não ficou, né, o público não ficou satisfeito com o funcionamento dessa funcionalidade, e eles tiveram que refazer. Então tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter num custo adequado, num tempo que possibilite chegar no mercado, né, não muito longe do teu concorrente, né? Ou na frente do teu concorrente, mas a qualidade tem que ser boa, né? E hoje em dia, né, mais do que nunca, né, essa questão do consumidor externando sua satisfação e principalmente sua insatisfação em relação ao produto é bem forte, né? E claro, tem que assegurar a produção disso daí, né? E daí a gente vem numa pergunta assim, quando a gente fala produtos japoneses, né? Para vocês, quando se fala esse produto ele é feito no Japão, o que vem na cabeça de vocês? Falem ou coloquem no chat. Quando fala produtos japoneses, produto similar é sinônimo de, por exemplo, durabilidade, qualidade,
Que mais? Tecnologia. Agora, o Japão, ele começou depois da Segunda Grande Guerra, que antes ele era um país bem agrícola, né? E depois da Segunda Grande Guerra que houve um plano para fazer a industrialização, né, mais forte do Japão. E no começo dessa industrialização, esses produtos japoneses eram ruins para dedéu, a qualidade era duvidável, né, e não tinha muita tecnologia. Então, vocês viram que no início de hoje que a gente tem por produtos japoneses, ele era totalmente contrário. E como é que ele chegou nessa qualidade aí? Usando ferramentas, usando métodos de desenvolvimento de produtos bem interessantes. Hoje em dia a gente não vê muito em filme, né? Mas quem assiste uns filmes antigos, de vez em quando o cara estava num ponto turístico e aparecia um monte de pessoas. Eles representavam no filme que eram japoneses com câmeras fotográficas batendo foto. Era bem característico nos filmes, né? Isso daí meio que representava, né, essa questão de anterior à guerra o Japão era mais fechado, posterior à guerra o Japão meio que saiu pelo mundo, né, conhecendo vários pontos turísticos e principalmente vários produtos do mundo inteiro para ser feito no Japão, né, e ser vendido no país, né? E isso daí, ao longo... eu não sei se alguém de vocês já fez a disciplina lá de gestão e organização? Alguém já fez? Não? Tô fazendo. Já, professor. Legal. E lá vocês chegaram a lá falar da parte de qualidade, não fizeram? Sim, sim. Então, quando a gente fala de qualidade, né, quem for fazer a matéria vai ver que o Japão foi bem importante, né, para algumas teorias que até a gente no Brasil usa, baseado nos métodos de qualidade deles, né, de métodos de produção deles. O que aconteceu? No começo, então, o Japão era muito ruim, né, na parte de fabricação e, por incrível que pareça, foi uma galera para lá que pensava diferente. Pensava que, olha, você tem que fazer o teu produto dessa maneira para que ele tenha qualidade, que seja durável, que tenha isso, tenha aquilo. E o pessoal do Japão, não, legal, vamos desenvolver assim. O que aconteceu depois de um certo tempo, principalmente, a gente está falando após guerra 45, em 1980, os carros produzidos na década de 80, os carros produzidos no Japão foram uma dor de cabeça para a indústria automobilística dos Estados Unidos, porque os produtos eram tudo aí que vocês falaram, eram duráveis, dificilmente apresentava algum problema, a qualidade era muito boa, o preço era muito bom e a tecnologia estava presente. O que aconteceu com a indústria automobilística norte-americana? Os caras tiveram que rever seus conceitos. E, de maneira geral, várias empresas, né, dos Estados Unidos começaram a perceber que esse método que o Japão tá utilizando tá surgindo efeito, né? Então vamos conhecer isso daí. Então, para quem já fez essa disciplina qualidade, né, tem esse link. Quem não fez, depois vai estar aprendendo bastante, que foi um sisteminha implantado lá, né, que surtiu bastante efeito, né, principalmente na melhora desses produtos, né. E hoje a gente pode falar que o produto da China, quando a gente fala, e a China? Quando a gente fala um produto chinês, o que vem na cabeça de vocês? Barato? Made in China. Então, quando fala Made in China, o que pensa para... Eu acho que é um produto que tenha uma qualidade que deixa a desejar. Aí, ó.
Então, justamente é isso daí, ó. Hoje, então, a China, ela, claro que a China é muito grande, né? Então, que nem o pessoal fala, eu quero comprar um Rolex. Qual o preço que você quer pagar no teu Rolex? Lá tu vai encontrar. Rolex é um relógio, tá? Um relógio das antigas. Ele tem um status bem interessante. Então você pode pagar. Você quer pagar $5 no Rolex? Está aqui o teu Rolex. Tu quer pagar R$ 5.000, $5.000 no teu Rolex? Está aqui. Então lá na China hoje, como ela é muito grande, a gente tem fábricas muito boas que fazem os produtos originais e fábricas que fazem produtos similares. Mas o que acontece? Há uma tendência, né, que esse processo de melhora dos produtos chineses, eles vão evoluindo, né? E por isso que a indústria, né, dos outros países tem que estar antenado por isso daí, né? Porque daqui a pouco a China vai ser o novo Japão, né? No sentido de estar melhorando bastante os seus produtos, né? Num preço bom, numa qualidade boa, tal. Então, as empresas têm que ficar antenada com isso. E a China, né, diferente do Japão, ela é muito grande e ela tem umas estratégias competitivas interessantes, né? Agora, no Brasil, como é que vocês acham que funciona essa parte de desenvolvimento de produto, pessoal? Será que na maioria dos nossos produtos a gente cria, a gente faz uma adaptação, uma melhoria? O que vocês acham? Como é que vocês classificariam o Brasil? Por exemplo, no ramo automotivo, nós A gente depende muito de desenvolvemos fora, né, professor? A gente não tem tecnologia própria. Isso é um problema, ó. A gente não tem tecnologia. A gente faz daí o quê? Isso daí que o Renato falou, a gente pega algo e faz uma adaptação, né? A melhoria no sentido... Claro que existem, de uma maneira, existem exceções, né? Existem exceções, mas, de uma maneira geral, né? Para esses produtos até que eu mostrei anteriormente, né? Carro, avião. Avião é uma exceção que a gente tem uma empresa que soube se posicionar. Mas vários produtos a gente compra de fora e não desenvolve, né? Isso daí vai gerar problema, né? Vai gerar um probleminha, por quê? Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem os produtos e a gente tem preços aqui, tá? O que vocês acham que vale 10 centavos de dólar? O quilo. Aí tá por quilo, tá? Então, 10 centavos de dólar. O trigo? É isso daí, né? Acho que até não sei se é trigo. Na verdade, trigo a gente nem faz, né? Acho que isso daí é soja. É soja. Seria para ser soja, tá? Então, soja isso. Oi? Isso aí é soja mesmo. É soja, né? Obrigado, Renato. Isso daí. Então, o Brasil, a gente enche a boca. É legal, tá, pessoal? Então, eu acho muito legal, né? Nosso país é um grande produtor de grãos. Ótimo. Não vamos... Até, às vezes é meio incoerente, né? Porque a gente é um dos maiores produtores de alimentos no mundo, e daí quando a gente vai no mercado, nós vamos pagar preço em dólar das coisas, né? Então, isso aí tem... porque a gente está... porque temos que acompanhar o mercado internacional. Legal, mas o meu salário não é internacional, né? Então, a gente viu nos últimos anos, né, um aumento considerável de vários produtos. Mas, enfim, o quilo de soja, quando eu pesquisei, estava 10 centavos de dólar. Né? Legal, o Brasil, então, produz bastante. Legal. A impressora, o quilo, se a gente pegar essa impressora, pesar ela e dividir pelo preço, vai dar 10 dólares o quilo dela. O carro, $100. O avião, $1.000.
e o satélite, $50.000 o quilo. Então, é interessante a gente refletir, né? Pô, é legal a gente ser um grande produtor de soja, né? Mas, em termos de geração de divisas, né? Eu vou ganhar mais dinheiro. Claro, tem a questão do volume, mas eu vou ganhar mais, vou ter mais grana vendendo soja ou vendendo satélite? Tecnologia, na verdade, né? Porque figura do satélite é questão da tecnologia. Com que um país vai ter mais divisas? Em termos de preço por quilo? Tecnologia. Né? Tecnologia. Importa se é satélite, avião, carro, né, ou impressora, mas a questão é que tecnologia. E o que vocês falaram? Pô, a gente fica dependendo muito da tecnologia externa, por vários motivos. Né? Então, é importante para a nossa indústria ela desenvolver, né, produtos com tecnologia. É legal ser produtor de grãos, tal, a parte agrícola, mas mesmo, por que hoje o Brasil ele é até referência na área de produção de grãos, em termos de produtividade? O que aconteceu no campo do Brasil nos últimos anos? O Brasil investiu na tecnologia dessa área, né? Exatamente, ó. Então, se a gente fala em termos de mecanização agrícola, pô, hoje as fazendas lá, elas, claro, não de aqui em Santa Catarina é um pouco mais diferente, né? Porque esses produtores são pequenas, né? Agora, se a gente pega lá a região do Centro-Oeste, talvez o Rio Grande do Sul, né, e para cima, a gente vai ter grandes áreas, né? No Paraná, próprio Paraná, né? Aonde a gente precisa o quê? Pô, a gente precisa ter uma área enorme, tem que colher isso daí. Como é que a gente vai fazer? Vamos contratar a galera para colher? Não dá, né? Então, investiu-se bastante no desenvolvimento de tecnologia para todo o, o plantio, quando plantar, a questão de mecanização, etc. Isso daí para todas as áreas, tá? Para todas as áreas. Até interessante. Alguém mora em São Paulo aí, não? Tem alguém de São Paulo? Eu, professor. Vocês são produtores de vinho? Ou São Paulo? Como Cara, olha, eu já morei no interior e eu sei que tem alguns lugares, mas na capital não. Não, capital não. Falando nessa região do Sudeste, né? O Sudeste era bem forte em quê? Em café, né? Agora, o que está acontecendo? Né? Que nem o Felipe colocou no interior de São Paulo, desenvolveu-se, né? Como você plantar uva, né, de boa qualidade nessa região do Sudeste. Daí tem umas técnicas, mas através do quê? De pesquisa, de tecnologia, e hoje, nos próximos anos, né, a galera fala que a gente vai ouvir assim bem de alguns vinhos que vão vir do Sudeste. Normalmente, né, a gente tem vinhos aqui da região Sul, né, lá da região Nordeste, né, que são também conseguiram uma produção, e agora na região Sudeste, né, através da tecnologia, do desenvolvimento, conseguiram fazer também essa adaptação. Ou seja, pessoal, essa questão da tecnologia está presente em todas as áreas, né? E é importante para o país mapear isso daí e incentivar, porque senão a gente vai ficar o quê? A gente vai ficar comprando isso daqui, infelizmente, daí a gente não vai ter geração interna de riqueza, né? A economia nossa não vai estar girando, né? E para terminar, aqui, ó, por exemplo, uma placa de computador aí, 100 gramas de uma. Se pegar uma placa de computador, 100 gramas dela, mais ou menos $250, né? Que é o preço desse $250, é o valor de 20 toneladas de minério de ferro.
que é um outro produto que o Brasil, né, enche a boca para falar, legal, a gente exporta. Bacana, né? A gente exporta minério de ferro e para a galera que faz auto, por exemplo, tem várias ferramentas que a gente usa no processo de fabricação de produtos, né? De fabricar, eu tenho uma peça em alumínio, né? Que eu posso usar em vários produtos. Como é que é feito isso daí? Através de uma máquina e um molde que é projetado para essa finalidade. O material desse molde tem que ser um material de aço especial. Ah, a gente tem algum fabricante no Brasil? Ah, e no exterior? Trocentos. Pô, mas da onde que esses caras compram o recurso para fazer esse aço caríssimo? Compra do Brasil, transforma e vende para a gente, né? Por exemplo, também um outro exemplo legal. Quem no mundo hoje ganha mais dinheiro com café? Você sabe? O país, não a empresa, o país. O país no mundo hoje que ganha mais grana com café. Quem que é? O Brasil. Ele é o Não, maior exportador de café, não? não, uma coisa é ser o maior exportador. E, na verdade a gente não é, tá? A gente está entre os maiores. A Colômbia passa a gente, mas em termos de grana, Emirados Árabes não. Porque é a mesma linha do minério de ferro, né? Ah, de minério de ferro, exportador, legal. A gente vende bastante. Alguém compra, por exemplo, o Japão e a China compra esse minério de ferro, transformam em aço e vende para nós. A empresa, por isso que eu falei, não é os Estados Unidos. A Alemanha, é isso daí. A Tainá matou a charada. A Alemanha hoje, ela faz o que? Ela compra os cafés, né, de vários países, processa, agrega a tecnologia e vende. E ela ganha. Então, vai ser a mesma coisa. O grão do café, pô, nós vendemos, arrebentamos a boca do balão. Legal, mas preço por quilo, daí a gente compra, né? A gente vai nessas... com café, mas o que eles fazem, né? Agregam valor, né? Essa questão de agregar valor, né? Então, é importante essa questão do conhecimento para gerar tecnologia, né? E essa tecnologia aplicada, né? Em vários setores, né? Então, aqui vamos... Quando a gente fala então, nesse processo de desenvolvimento de produto, pessoal, tem várias coisas que a gente tem que considerar, né? Tem uma etapa de planejamento, tem uma etapa de projeto, tem uma etapa de produção e depois de chegar esse produto no seu mercado, tá? E isso aí é um estudo interessante que eles fizeram. Qual que é o comprometimento do custo, né, de cada fase, né, no ciclo de desenvolvimento do produto? Então aqui, por exemplo, nessa fase aqui de plano, a gente vai ter um certo comprometimento de 60% aqui, ó. E no projeto preliminar aqui, a gente vai chegar, ó, antes da produção. A gente fala que aqui tem uns percentuais melhor, o comprometimento do projeto é 70% que vai impactar no custo. Ah, mas como assim? É que na etapa de projeto, você vai fazer algumas escolhas, né? Ah, eu posso fazer uma peça de vários materiais. Então, na etapa de projeto, o cara vai escolher o material. Ele pode fazer de um material importado, que o custo vai ser maior. Ah, eu posso fazer usar um certo sistema aqui para o meu projeto, que eu vou ter que comprar. Existem vários preços de sistemas. Aí eu quero comprar, então, o mais barato. Pô, então você reduziu o custo de venda do teu produto. Então, esse slide aqui tem a ver com isso daí. Que a etapa de projeto é uma etapa que você está gastando o quê? Hora com pessoas.
ela vai te custar 5%. Só que ela vai impactar no custo do teu produto em 70%. Entenderam? Então, o que é interessante? Vamos pegar aquele exemplo lá do refrigerador. Será que eles fizeram um bom projeto do produto que eles lançaram e depois tiveram que recolher? Não. Né? Teve problema. A etapa de projeto, então, ela é uma etapa, então, que ela tem que ser bem executada. Por quê? Ela custa pouco para a empresa e representa um valor considerável no valor final do produto. Entenderam a sistemática aqui? Então, por exemplo, o material, né, ele representa 20% aqui de influência, a mão de obra 5%, instalação 5%. Né? Então, você vê que é importante, né, realizar a etapa de projeto, né, de uma maneira bem confiável. Né? Esse que é a questão. Aí é o exemplo, então, é bem interessante aqui, ó. Então a gente tem a chave de fenda, né, um patins, a impressora, o carro e o avião. Aqui a gente tem, então, número de produção anual. Então, vamos pegar aqui a chave de fenda, faz 100 mil, da Stanley, faz 100 mil unidades, e o avião, vamos pegar os dois extremos, 50 unidades. Então, bem menos o avião. O ciclo de vida de uma chave de fenda é em torno de 30 anos, e o avião da chave de fenda 40 anos, e o avião 30 anos. O preço de venda de uma chave de fenda, em torno de $3, dessa daqui, né? Pode ter, que até se a gente for converter para real, né, tá cara ainda. Apesar que essa daí deve ter talvez 15 mil reais, aí pague uma chave de fenda boa, preço do dólar. Mas aqui, essa aqui é custo menor, né, de um avião, 130 milhões de dólares. Agora daí começa a questão da complexidade que eu tinha comentado, né? Quantas partes tem numa chave de fenda? 3. Quantas partes tem no Boeing 777? 130 mil partes. Então você já viu que o número de componentes bem para o cara guardar na cabeça, já não dá, né? Ele tem que ter uma boa memória para guardar todo o projeto de um avião na cabeça. Então, possível. O tempo de desenvolvimento da chave de fenda, 1 ano, em torno de 1 ano, e do avião, em torno de 4,5 anos. Claro que esse daqui pode ter diminuído bastante, né, a questão do tempo de desenvolvimento, porque quando eles fizeram esse levantamento não existia tantas ferramentas, né, disponíveis, né. Até deixa eu fazer uma pergunta aí, acho que era a Ana, a Ana que fez estágio, está fazendo lá na Embraer? Não. Teve uma outra colega que estava fazendo, né? Bom, mas quem é de aero aí tem hoje em dia, quanto tempo leva para desenvolver um avião? Está mais ou menos dentro desse tempo? Aqui eu já diminuiu bastante. Bom, tinha uma colega semana passada que estava. Enfim, pode ter diminuído um pouco, né? Mas o processo de desenvolvimento de um avião é um pouco diferente dos outros, né? Do avião, o cara vai lá, vende um conceito e apresenta para os clientes e depois desenvolve o projeto. Um pouco diferente desses outros produtos que a equipe desenvolve e depois mostra para o consumidor, né? Então, aqui, ó, aqui que é interessante também, ó. Equipe de desenvolvimento interno da chave de fenda, 3 pessoas. Externa, também 3 pessoas. Então, tinha 6 pessoas aqui no desenvolvimento aí da chave de fenda. E do avião, internamente, da Boeing, 6.800 pessoas. E externamente, 10 mil pessoas. Ou seja, em torno de 17 mil pessoas trabalhando ao longo de 4 anos e meio para desenvolver essas 130 mil partes, né, do Boeing. Então, você vê que então que esse plano de projeto ele tem que ser documentado, né, porque são muitas pessoas
realizando, né, trabalhando numa mesma desenvolvimento, né? E aqui também, para a gente fechar aqui, a questão, qual é o custo de desenvolvimento de uma chave de fenda? Tem $150 mil para desenvolver e para você produzir mais $150 mil. E para o Boeing, $3 bilhões para desenvolver, mais 3 bilhões para produzir, né? Então, por isso que o custo, né, você tem aqui bem diferenciado, né, de $130 milhões esse produto e esse outro de 3, né? Mas quero chamar a atenção aqui para vocês, justamente quando você vai aumentando o número de partes do teu produto, né, e complexidade, tu vai aumentando o número de pessoas aqui, né, e há necessidade de ter um controle bem grande, né, sobre isso daí. E daí quando a gente fala de controle aí de processos aí de desenvolvimento de produto, cada empresa ela pode ter uma certa configuração da equipe que vai desenvolver, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo onde a gente vai ter um líder de projeto e esse líder vai contar aqui com uma equipe de fabricação, com uma equipe de mecânicos, de elétricos, de design, de marketing, né? Onde toda essa galera aqui vai desenvolver, né? Baseado num método, né? O produto, né? Então, esse processo de desenvolvimento do produto, pessoal, ele tem algumas características aí, né? A primeira delas que a gente sempre fala é incerteza, né? Quando você está no início do desenvolvimento, você não sabe muito bem qual que vai ser o resultado, né? Você sabe as coisas que quer atingir, mas o resultado, assim, você não sabe. Qual é o parafuso que eu vou usar na tal coisa? Não sei, vou ter que descobrir isso daí. E há um risco, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda empresa que ela fez lá uma pesquisa de mercado e resolveu lançar um produto ou um serviço numa certa área. Toda empresa consegue fazer isso? O que vocês acham? Depende do tempo que eles planejam, né, professor? Tem empresa que não planeja tanto e tem empresas que planejam. Da empresa que planejam bem, eles têm essa previsão, né? Se vai dar certo ou não no mercado. Uhum. Não, mas assim, ó, mesmo que a empresa que planeja bem, será que uma empresa ela faz um plano redondinho e ela começa a desenvolver? Ela chega no final e entrega o produto para o consumidor? Professor, eu acho que entrega, mas não o mesmo produto do início do projeto. Com o passar do tempo, eles vão vendo melhorias, algumas modificações, até questão de pesquisa de consumidor. Isso pode afetar diretamente no desenvolvimento do projeto. Tem isso daí, porque daí essa incerteza do começo do projeto, ao longo do projeto, ela vai diminuindo. E tu entrega. Mas daí volta a pergunta, será que todo projeto pensado pela empresa, ela chega para o consumidor? Não, porque talvez o conceito mude, alguma coisa, tem colisão de ferramenta, talvez. Exatamente isso daí. Ao longo o cara tem uma ideia. Lembra lá que tem que chegar num tempo adequado, num custo adequado, uma qualidade adequada. E como essa incerteza aqui no início é muito elevada, tem certas coisas que o pessoal vai descobrir só depois. E o que pode colidir? Pô, a gente precisa, por exemplo, ó, quando a Apple fez lá o sisteminha touch, foi ela que desenvolveu? Não sei. Não Ela sei. Oi? Não sei também. Ela comprou uma empresa que tinha essa tecnologia. Então você vê que deu certo a compra dela. Agora o que pode acontecer? A empresa fala, não, eu não vou vender e eu quero um preço por minha ideia, e o que inviabiliza a continuidade do projeto da empresa, tá? Então, essa incerteza e essa questão dos riscos, elas são muito elevadas, principalmente
quando você vai fazer algo um pouco mais disruptivo, alguma coisa mais nova. Para projetos que você vai fazer uma adaptação, uma melhoria, não há tanto problema, tá? Mas quando você quer fazer algo, eu vou fazer algo novo, tal, você tem um alto grau de insucesso, tá? Nem tudo é flores. Se você não conseguir adaptar, achar soluções, você não vai conseguir entregar teu produto ou teu serviço. E daí vai ficar inviável ou vai ficar temporariamente parado, até que se adquira a tecnologia, se pense numa outra solução, tá? Então, esse risco, quando a gente fala aqui, ele é elevado por causa disso. Quando você vai fazer algo mais novo, você vai ter o quê? Apostar. E por isso que, às vezes, a mentalidade do empresário, né, é complicado para uma empresa, né? Porque se ele vai apostar em algo novo, algo disruptivo, ele vai correr um risco de não dar certo. E para um gestor, dependendo da mentalidade da empresa, eu não posso propor algo que vai dar prejuízo, né? Vocês acham que as empresas aí, elas trabalham com qual mentalidade? Só faz o que dá certo ou elas arriscam? O que vocês acham? Arrisca, né, professor? Quem não arrisca não petisca, né? Exatamente, cara, porque na verdade a empresa, né, ela tem que construir um portfólio de produto, porque daí a gente já entra na questão da estratégia da empresa, aonde você tem produtos ou serviços que vai me garantir, né, uma grana para eu poder arriscar. Também existe isso daí, né? Toda empresa, você vai ver que produz algumas linhas de produto, ela vai ter essa visão. Pô, eu vou ter alguns produtos que são meu carro-chefe, que é uma boa aceitação no mercado, e eu vou estar sempre cuidando desse produtinho, porque ele vai me gerar caixa para poder investir em coisas mais inovadoras, né? Porque essas coisas inovadoras, ela tem uma grande chance de não dar certo. Tá? Só que as coisas que dão certo vão dar um lucro para a empresa tão grande que vale todo o investimento. Tá? Então, essa é uma das características desse processo de desenvolvimento, né? Esse grau de incerteza dos riscos, né? Baseado nisso daí que a gente comentou. Né? Então, as decisões aí, várias decisões importantes devem ser tomadas aí no início do processo. Ou, né, você colocar estágios, né, de avaliação, onde você vai avaliar se o projeto continua ou não, né? Uma característica também desse ciclo de desenvolvimento, e hoje é muito mais fácil, você vai pensar, tu vai construir, tu vai testar e tu vai melhorar. Então você vai ficar nesse ciclo aí até que o teu produto seja adequado para mandar, né? E daí a gente tem algumas variações, depois a gente vai ver principalmente o pessoal de software, né, que eles mudaram um pouco esse conceito, ou, na verdade, eles maximizaram esse conceito. Você tem que pensar, tu tem que mostrar para o consumidor, já validar a ideia, e depois tu continua desenvolvendo. Né? Então, alguns produtos é possível fazer isso, outros não. Né? A gente vai ver isso daí. Nesse processo de desenvolvimento, imagine fazer lá o Boeing, né? É muita informação que tu vai ter que cuidar, então você vai ter que ter um processo bem robusto, né, para gerir essas informações e as atividades de toda essa galera, tá? Então, aqui de volta reforçar a questão na etapa de desenvolvimento, aqui, ó, o custo que a empresa vai gastar efetivamente é mais o quê? É mais com grana de horas. Quando a gente vai produzir, a gente vai ter que comprar o quê? Ferramentas, máquinas, ou comprar coisa de terceiro, então o custo vai subindo. Aonde que é melhor mudar ou tomar decisões corretas? Na etapa de desenvolvimento. Tá? Então essa aqui reforça a ideia aí, tá? Quando a gente fala em produtos, tal, daí esse daqui é uma tabelinha interessante, que daí já vai fazer parte
do próximo exercício que vocês vão fazer, tá? Então, aqueles que estão deitados aí, dá uma sentadinha para entender bem aí o que vocês vão ter que fazer aí, tá? E daí até essa atividade que vocês vão entregar, daí na verdade é já uma atividade do grupo, tá? Então o grupinho que vocês montaram aí, vocês vão poder estar fazendo em conjunto a atividade, tá? Então vamos lá, então dá uma jogada de água na cara e vamos prestar atenção como é que representa essa tabelinha aqui. Aqui ela tem o que? Quando a gente fala de produtos / serviço, tem uma classificação que é interessante, onde eles meio que mapearam em relação a mudanças no processo e mudanças de projeto, aonde a gente pode ter os produtos classificados de acordo com essa tabela aqui. Por exemplo, a leitura que a gente vai estar fazendo é aqui por exemplo, nessa diagonal aqui, ó, certo? Então, quando a gente a gente pode ter num produto, num serviço, um processo novo quer dizer, antes de até fazer novo, a gente pode estar concentrado aqui na pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, tem alguns produtos que são feitos em laboratório, ainda estão sendo feitos, né? Estão sendo pesquisados. Então, daí ele entra aqui em cima, ó, nessa caixinha aqui. Por exemplo, ano passado, em abril, né, as vacinas do Covid estavam localizadas aonde? Elas já estavam sendo vendidas no mercado? Aonde que elas estavam sendo desenvolvidas primeiro? Estavam em fase de pesquisa, né? Estavam em fase de pesquisa. Então, ela entra nessa caixinha aqui, ó. Tá? Então, a vacina, abril de 2020, estava aqui nessa caixinha. E nessa caixinha aqui, então, existem vários outros produtos, ou materiais, ou processos, que estão sendo desenvolvidos e cabem aqui dentro dessa caixinha, tá? Por exemplo, vacina. Então, poderia colocar aqui, vacina Covid 2020. Legal. Consegui desenvolver em estágio já passei a parte de pesquisa e eu já vou oferecer para o meu mercado, tá? Então, eu posso pegar aqui processos novos de fabricação, né? E também, conceitos inovadores aí aplicados para o produto que vão me gerar inovações radicais. Essa inovação radical é o quê? Pô, é o iPhone, é o primeiro iPhone que o cara fez. Ah, foi o iPod lá que o Jobs também fez. Então, são produtos que quebram, né, o que até então vinha sendo oferecido. Aqui a gente pode citar a vacina novamente, né? Qual dessas vacinas ou quais, né, dessas vacinas que estão sendo vendidas aí que foram a gente pode colocar como inovação radical? Alguém sabe? Que usou um conceito novo. Eu acho que é da Johnson, porque é uma dose só. Da Johnson agora tu me pegou, Vitória, mas não para ser uma dose só, mas a da Pfizer. A da Pfizer, né, professor? Que eles pegaram o RNA, alguma coisa assim. Normalmente pega o DNA, né, para fazer a vacina. O que aconteceu dessa Pfizer BioNTech? Essa BioNTech, que é uma empresa alemã, uma startup alemã, ela é de uma pesquisadora, acho que se é turca, pesquisadora, que ela fez graduação, fez mestrado em cima de um novo método de concepção de vacina. E fez seu doutorado, depois fez as pesquisas. Então, ela estava aqui em cima, aqui, ó, até o ano, sei lá, passou 10 anos estudando essa questão do RNA.
E o que ela fez? Daí ela tinha uma solução e daí a Pfizer apoiou com aquela questão do risco que a gente viu, né? Várias empresas, então, elas tiveram que, pô, eu vou apostar no ciclo de desenvolvimento e teve várias vacinas que não vingaram, né? Agora teve algumas que vingaram e o pessoal tá conseguindo atender aí uma demanda mundial, né? Então essa da Pfizer aqui, BioNTech, e da Moderna, elas usaram, que eu acho que são as duas vacinas, que utilizam esse novo conceito. Então elas são inovações radicais, tá? As outras vacinas aqui, elas já o método de fabricação, né, delas, elas já não eram tão radicais, né? Porque é um método de vacina comum, né? Então, eu tenho a vacina para gripe, tem uma vacina para o Covid, fabricado a partir de tal método, que é um método que já se tem conhecido, né? Quando a gente tem, então, um produto inteiramente novo, ele entra aqui na inovação radical, tá? Entenderam isso daí? São os iPhones, o primeiro iPhone, né? E etc. Agora, o que a gente tem aqui, até mesmo eu tenho o Samsung modelo 21. É uma nova, foi um aprimoramento, né, que o cara fez, né, ele já tinha uma certa tecnologia, ele melhorou, né, e fez umas mudanças um pouco mais significativas. Então isso daí seria produtos localizados aqui na próxima geração, né. Na indústria de carro é bem comum isso daí, né, a gente tem até a Volkswagen, ela chamou, né? A gente tem o Gol geração 1, geração 2, geração 3. Então, são mudanças que você faz num certo produto, né? Que vai dar uma mudança mais significativa, para você não joga fora o que tu fez anteriormente. E na indústria de carro também, e no telefone, na televisão, a gente tem essa questão aqui de projetos incrementais e derivados, aonde tu vai melhorar uma coisa do produto, né? Então, quando a gente vai comprar, às vezes, uma televisão, e é uma desgraça isso daí, eu odeio. Acho que devia ter poucos modelos e definidos que tem cada um. Porque tu vai lá, quero uma televisão, daí tem televisão, tem um certo código, a outra com o mesmo nome tem um código, uma final da letra diferente, tem uma mudança, né? Então, você tem uma mudança incremental aí de um produto para o outro, né? E daí é ruim para você conseguir, às vezes, informações, né? Mas, enfim, é um projeto incremental. Então, aqui, ó, essa tabelinha aqui, ela divide, a gente vai classificar, daí essa vai ser a atividade de vocês, vocês vão pegar exemplos para colocar aqui, ó, qual é o exemplo um exemplo de produtos que hoje, né, ou na época, daí tu coloca, eu quero pegar um produto que na época foi, mas tenta, acho que talvez aqui, ó, tenta pegar algo que está ainda sendo pesquisado, tá, que a gente não tem em laboratório, não tem para comprar ainda, tá, que é hoje que está nos laboratórios sendo pesquisado, um novo material, ou um produto que vai ser levado lá para Marte, ou um outro, algo assim ainda que a galera estão pesquisando, tá? Inovação radical, daí vocês podem, não precisa ser algo atual de inovação radical, vocês podem citar, tá? Talvez o primeiro iPhone, ou, né, a vacina da Pfizer e tal, que foram inovações radicais na época, tá? Outro exemplo aqui de próxima geração. Quando a gente fala plataforma, né, os carros, eles têm bastante disso daí, né? Os carros, eles... E até é interessante que até a década de... no Brasil, né? No Brasil. Até a abertura do mercado para produtos do exterior, acho que foi em 92, mais ou menos, no Brasil, quando a gente ia comprar carro, a gente tinha poucas opções. E depois, quando abriu o mercado, começou a vir carros de fora e concorrer, a indústria... mas é interessante, né, cara? Era a indústria nacional, mas feita de empresas de fora, mas ela tinha uma mentalidade de que, pô, se eu tô... E não é ruim, né, a mentalidade.
Se eu estou ganhando dinheiro com isso, não mexe, né? Deixa aí que eu estou ganhando dinheiro. Mas daí quando viram que a concorrência apertou, eles começaram a diversificar a oferta de modelos. E eles conseguiram fazendo isso daí através da plataforma, né? Então, por exemplo, tem alguns modelos que você pega, tem um modelo hatch, um modelo sedã do mesmo carro, né? Você tem um modelo de 4 portas. Antigamente, eu acho que hoje ainda, né? Tem um modelinho de 2 portas. Ah, você tem esse carro, você quer ele como? Você quer com 2 portas? Você quer com teto solar? Então você consegue oferecer modelos diferentes na mesma linha de montagem, baseado na mesma plataforma, tá? E outro de projetos incrementais, né? São variações que na indústria automotiva também a gente conta bastante, né? Ah, de um ano para o outro, esse daqui é o modelo 2022. O que vai ter diferente? Ele mudou lá um detalhe na lanterna, os caras fizeram diferente, veio uma cor de tal. Então eles fizeram mudanças, poucas mudanças, tá? Foi uma mudança incremental, tá? Entenderam a explicação dessa tabelinha aqui, pessoal? Então tem que escolher 4 produtos para colocar aqui nesses exemplos, tá? Bom, a gente falou bastante... Professor, Oi. só uma dúvida em questão da diferença entre plataforma e modelo incremental. Por exemplo, se você trata do iPhone, o iPhone, sei lá, o iPhone 10 em relação ao iPhone primeiro claro, uma próxima geração. Mas se você trata do iPhone da tela, o iPhone Max ali, que é a tela maior, ou do iPhone tamanho normal, que a tela é de 5 polegadas, eu acho, isso ele seria incremental ou é da plataforma? Então, acho que vai depender do seguinte, ó, porque ele poderia ser um dos dois. Internamente, ele tem componentes de ambos. Então, se pensar que talvez, por ter um modelo de tela, talvez internamente, se ele tem a mesma placa, ele pode ser plataforma, né? Ele pode ser plataforma. Que tu está usando vários componentes para fazer o mesmo, tendo uma diferencinha, tá? Agora, se ele tem... não, eu tenho uma mudança que mudou algumas coisas, né? E daí tu pode colocar aqui na incremental. Ou um detalhezinho de cor, né? Bom, detalhe de cor é incremental, né? Mas entendeu, Renato? Deu para... Entendi. Então, se ele tem alguma diferença, por exemplo, na fabricação, que distingue, sim, por um do exemplo, outro. alguns anos atrás, a fábrica aqui de Curitiba da Audi, acho que o Golf e o Audi tinham o mesmo... internamente eles tinham... acho que era o mesmo... Falava que era a mesma plataforma, né? O chassi era igual, assim, dos dois. Era só montado coisas diferentes em cima para dar Então, ele encaixa aqui no plataforma, tá? Porque você tem uma linha com várias componentes iguais, né? Aonde você tem, ao mesmo tempo, alterações, tá? Não entra assim de um ano para o outro, né? Então, talvez esse projeto incremental e derivado seja tipo, um outro modelinho. Entendeu? Entendi. Beleza. Beleza. Professor, mas só para em cima da pergunta do Renato, então, tipo assim, se é um produto que muda algum detalhe, então entra como incremental. Se é um produto com a maior parte base de peças, mas muda alguma tecnologia nova, então, próxima geração, plataforma. Eu acho que até o contrário. Quando você tem coisas novas, tecnologias novas, entra incremental. Você está atualizando alguma coisa. Agora, se você está montando ele assim, né? Só diferenciando alguma coisa, é plataforma. Entendeu? Professor, eu também fiquei com dúvida. Porque, vamos dizer assim, ó, vamos citar o do iPhone, que eu acho que é mais fácil. Vamos dizer, o iPhone 12 hoje em dia, o Pro, ele tem uma terceira câmera lá que é tipo de gimbal, assim, que ela estabiliza o vídeo, assim, né? Ela é um diferencial do iPhone 12 Pro. Então,
em relação ao iPhone 12 Pro, o iPhone 12, como que a gente classificaria? Os dois iPhone foram 12 não tem. os dois O foram iPhone 12 Pro tem. os dois foram lançados juntos ou separados? Tipo, passou, depois de 6 meses eu lancei, ou depois de um Não, ano. foi junto. Então é plataforma. Se Tá. tem os mesmos componentes, né? Tem só um. Não, mas aí como que classificaria? Ambos, o 12 Pro quanto o 12, entra no Plataforma. no próxima geração plataforma ali? Isso daí. E essa aí- É que até é interessante que normalmente você lança. É plataforma, porque normalmente isso daí que dá diversidade para os produtos, né? Quando você pensa em produtos em termos de famílias, aonde você vai fazer mudanças, né? E vai gerar, então, essa diversidade de produtos. Quando você vai fazer esses projetos incrementais e derivados, a ideia é você vai pegar um projeto e você vai trabalhar na melhoria dele e depois de um certo tempo tu vai lançar um detalhe novo em algo que já foi lançado, mas não ao mesmo tempo, tá? Deu para distinguir, Renato, Gabriel? Acho que sim, professor. Olhando para essa tabela, eu só posso aplicar isso para produto, né? Não, dependendo do serviço, né? Você pode colocar também, existem, por exemplo, o Uber. O Uber é um serviço, né? Aonde até que é interessante, né? O Uber, será que a gente classifica ele como inovação radical? Então, eu particularmente eu senti falta de um intermediário aí, em inovação, tipo, para mim é muito extremo, né? Como que eu classifico entre inovação radical ou uma próxima geração? Para mim pelo menos parece que fica faltando um meio termo, uma Não, mas inovação só. não, mas assim, coisas radicais é justamente que não tinha sido apresentado antes, tá? Então é alguma, por exemplo, o Uber foi o mais famoso, né? Mas na época que ele foi lançado já existia algumas coisas assim que o pessoal, por incrível que pareça, tinha algo parecido, assim. E só que os caras conseguiram colocar o quê? Colocar no mercado mais rápido, né? Mas essa questão de você chamar alguém, pagar para a pessoa, né? E uma empresa te levar, foi uma inovação radical, né? O outro exemplo, assim, o Airbnb, né? Ele também a gente pode considerar como uma inovação radical, né? São serviços, né? Serviços que até então não se tinha, né? E os caras conseguiram colocar em prática. Acho Mas, que agora eu professor, entendi. uma dúvida. Esses serviços, tanto Uber como Airbnb, eles já existiam, né? Ao meu ver, eles foram só uma adaptação, porque eles foram só otimizados, né, de forma online. Então, depende justamente como é que você vai. Mas essa foi a inovação radical que eles fizeram, né? E às vezes, para você oferecer um serviço ou uma inovação radical, você não precisa criar nada do zero. Você precisa, às vezes, eles tiveram essa questão do oferecimento, né? Eles conseguiram fazer isso daí, né? E como eu ligar para um lugar pedir um meio de transporte, isso daí já existia, né? O radiotáxi, lá, o teletáxi, alguma coisa assim. Só que a gente tinha que ligar para alguém. Só que imagine numa época que vocês não são da época do orelhão, né? Mas a gente vestia não tinha telefone para ligar. Era caro pra caramba, tinha só orelhão, daí tinha que estar num ponto para chamar um táxi que tivesse um orelhão. Depois, com o telefone, possibilitou essas novos serviços e alguém identificou isso daí. Se eu tenho, né? E aqui, deixa eu ver isso aqui que eu
Exatamente, ó, como os bancos digitais, né? Eles foram inovações radicais, né? Eles mudaram. Pode Então, perguntar, professor, por favor. Oi. Tipo assim, seria. O serviço não é novo, a inovação está no desenvolvimento do aplicativo, por exemplo. O aplicativo do Uber foi uma inovação, o aplicativo da Inter é uma inovação, o aplicativo Airbnb é uma coisa nova, o serviço sempre teve aí, mas aliado à tecnologia do smartphone, Foi uma inovação inovação. radical. Porque, claro, alugar casas, né? Sempre foi, né? O cara chega numa praia, vou alugar uma coisa. Já existia o aluguel de casa, mas o serviço que eles digitalizaram, né? Foi uma inovação radical, né? Se pegar e colocar lá disponível, e depois teve vários outros que vieram atrás, né? Os bancos digitais também, né? Se a gente for pensar, mas então, no Brasil, né? O Banco Inter, o Nubank, eles foram, né? Mas agora, se pensar até em termos de mundo, lá na Europa já existia, né? Acho que é o N26, ele já tinha. Então, outra coisa interessante que é importante para a empresa e para a equipe de desenvolvimento estar antenado do que está acontecendo, né? E como a gente tem esse serviço de deslocamento do Uber, do Airbnb, eu não sei se vocês viram, mas em São Paulo, vai tá espalhando para outros lugares do Brasil, um cara que fez um aplicativo para você pedir comida, né? Tipo, não é um iFood, né, que você pede de restaurante. Ele pegou um outro nicho de mercado, que são as donas de casa. Então, o pessoal que fica em casa e faz uma comida para sua família, ele pensou, essa pessoa, ela poderia colocar um pouquinho mais de água no feijão e vender para alguém que queira comer uma comida caseira. Então ele desenvolveu isso em São Paulo, bem bacana. Um outro fez de lavanderia, né? Onde as pessoas lavam, se cadastram. Eu tenho uma máquina de lavar em casa, tenho tempo, vou lá, me cadastro e vendo para oferecer serviço para alguém. Então, esses produtos, esses serviços são radicais, né? O cara ele pegou, ele idealizou um outro método de estar oferecendo. Então, para serviço é possível, né? Outro bem interessante, né, que acho fantástico, arquiteto de bolso. Vocês já ouviram falar, não? Não, nunca ouvi. Então, quando vocês pensam, eu quero... eu quero... Pô, ainda mais nessa época que a gente viveu em casa, né? Tanto tempo. Pô, eu tô cansado desse meu cômodo aqui. Eu quero mudar. Só que, pô, eu quero contratar ajuda no profissional. Quando a gente vai pegar um arquiteto, né? Dependendo de quem que você procura, o valor é muito caro, né? Então fica inviável, né? Para a maioria da população, né? Que poucas pessoas têm uma grana para pagar alguns profissionais, né? Fica inviável tu contratar um arquiteto. O que esse pessoal fez, esse arquiteto de bolso? Eles ofereceram um serviço, depois vocês procurem dar uma olhada, aonde eles conectaram, né? É um serviço que conecta o quê? Arquitetos do Brasil inteiro com pessoas que querem o serviço, só que eles desenvolveram daí uma tecnologia bem bacana. O que é demorado? Às vezes tu elaborar o projeto, né? Tu desenhar. Vocês que já fizeram um desenho na SolidWorks, imagina se vai fazer, pô, tem uma parede, pô, eu vou fazer os detalhes item por item no Solid. É muito demorado, né? Então, isso daí que custa caro. Os caras desenvolveram um sisteminha que maximiza esse tipo de projeto. É uma coisa mais automatizada que o arquiteto vai escolhendo as coisas, né? E monta rapidamente. E daí o preço custa muito barato comparado a... Daí eles fazem um escalonamento de quantos metros quadrados, tal, daí vai... ou por ambiente, né? Não sei se é R$ 90 ou R$ 100 o ambiente, ou era no passado, né? Então ficou, pô, você vai pagar 100 pila para um arquiteto sentar com... Daí tu pode escolher. Você marca, agenda um horário, cara, tu senta lá online, mostra lá, tira as fotos das coisas, mostra pro cara e o cara realiza o projetinho contigo. Num preço super acessível, né?
Depois tem toda a história, como é que eles fizeram. Eles começaram primeiro atendendo daí ele tem várias... eles podem vender o serviço para ti, de pessoa física, né? Ou tu pode entrar, que eles começaram, né? Eles começaram a prestar serviço dentro de lojas tipo Balarote, Leroy, Telenorte, acho que foi na Telenorte até que eles começaram mesmo. Então eles têm, se você entra num desses sites aí, acho que da Telenorte tem, tu pode usar o serviço deles, e se você compra uma certa quantidade de material nessas empresas, você não paga o serviço de arquitetura que eles dão. Então daí eles ganham da empresa, né? Então tem, para serviço tem bastante coisa, né? Que a tecnologia está possibilitando tu fazer, né? Então tem alguns exemplos, né? Ô, professor, deixa eu perguntar, porque tá um pouco confuso para mim na área de serviços. Se, por exemplo, a Uber é uma inovação radical, qual será a próxima geração dos transportes, por exemplo? Alanis. Não sei, Alanis. Não, é que você não vai ficar na mesma coisa aqui, tá? Você não... A próxima geração, talvez, né? Bom, pergunta interessante, né? Qual que seria a próxima geração? O que vocês acham? Eu acho que, pensando bem, futuristicamente, seria o teletransporte, né? Não, isso daí eu acho que está na pesquisa. Teletransporte está na pesquisa e desenvolvimento, que parece que os caras já conseguiram. Professor, Fala. eu acho que seria os eVTOLs, né? Que são os drones, aviões que têm como objetivo aí ser o novo conceito de mobilidade urbana, que eles vão funcionar como sendo drones maiores que levam pessoas de lugar para lugar. Só que aí tem todo um conceito que está sendo desenvolvido, já tem até equipamentos vendidos, né? Mas aí tem problema de vias e como que vai funcionar isso no futuro, né? Mas eu acho que o próximo passo na geração de transporte de veículos seria isso. Professor, eu acho que em questão de serviço, as pessoas vão deixar de ter carro próprio. Você vai pagar para empresas, né, de carro, mês a mês, e aí você vai poder pegar o carro em qualquer lugar, você vai olhar pelo aplicativo, você vai ver que tem um carro ali, um QR Code, que o carro lê, ele abre, você pega, faz o seu trajeto, deixa ele em outro lugar, não é mais seu, outra pessoa entra. Então, você vê que tem bastante ideias, né? Daí a gente pode, daí vai de opinião de cada um, né? Isso daí que a Isabelle falou, né, um tempo atrás, era enquadrada aqui como pesquisa e desenvolvimento. Hoje, eu já digo que é uma inovação radical, porque, como você falou, a própria... É você que está na Embraer, ou Isabelle? Sim. Ah, então, eu sabia que tinha alguém na Embraer. Eu outro dia vi uma notícia que a Embraer vai fornecer, né, esses tipos de mistura de carro e avião, né, acho que por algum país lá do Oriente Médio, né? Então, acho que talvez esse produto já entra... tem bastante, não só a Embraer que está desenvolvendo, mas tem bastante empresas, né, que estão desenvolvendo, e tem bastante novas empresas que estão comprando e já pensando no futuro, né? Então, talvez isso daí, como já está esse produto já está sendo produzido e entregue, eu colocaria como inovação radical, porque ele quebrou esse conceito, né? É um carro misto de carro, é um carro aéreo, é carro e avião, tal. Eu colocaria como próxima geração dessa parte, pensando no Uber, o que o João falou, porque não é uma coisa que já é uma coisa comum, pessoal. Essa questão do uso de carro compartilhado, né? Você tem aqui na nossa cidade a gente não tem, né, esse serviço de carro, mas aqui em Joinville eu digo, né, mas em algumas cidades do Brasil, acho que do Brasil talvez tenha, agora da Europa tem, tá? Tem justamente esse método que o João falou. E aqui no Brasil tem o quê? Tem patinete e bicicleta, né, onde você vai lá e usa, e você verifica no teu telefone aonde que tem um próximo de ti, né? Isso daí já existem serviços para carro disso daí.
ou como o João falou, daí, o que está acontecendo? Essas montadoras, né, elas detectaram isso daí que o João comentou, que talvez no futuro a galera não tenha necessidade, né, de ter um carro, porque uma coisa eu quero porque eu quero usar de vez em quando, então é uma outra necessidade, quero ter uma coisa de status, tal. Agora outra, eu preciso, se eu não comprar um carro, eu não vou conseguir ir nos lugares. Então é uma outra necessidade. Fala, Renato. Viu, professor? Eu acho que até que as bicicletas aí, no caso, é até uma fase de habituação para esse novo tipo de serviço, para esse tipo de serviço que a gente está citando aí. Que quando, tipo, sei lá, uma empresa de carros de emprestados, assim, né, vier, tipo, implantar isso no Brasil com força, o que ela vai fazer? Ela vai olhar os resultados dos dados de empréstimo de bicicleta, de patinete, para ver como que foi a adesão. Será que aconteceu muito problema? Será que aconteceu, tipo, muito roubo, sei lá, enfim, né? Vai se basear nisso. Então, acho que o Brasil está se habituando com esse tipo de serviço através das bicicletas e patinetes. E o próximo passo é isso mesmo. Agora, na Europa, você vê, eu tava lá sei lá, acho que foi em 2014, cara. 2015. Acho que 2016 foi. Na cidade do Porto. E lá eles tinham uma startup lá portuguesa que tinha comprado esses carrinhos pequenos, esses elétricos pequenininhos, e fazia esse serviço. Aí eles distribuíam esses carros pela cidade, onde você chegava, tal, abria, pegava, usava o carro, deixava em outro lugar, né? Mas é um tipo de serviço interessante que está sendo oferecido, né? Mas daí você pode ter variações, né? Talvez esses serviços também, que a gente falou da próxima geração, né? Talvez ele pode ser classificado como inovação radical também, né? Porque ele ofereceu o serviço, né? Agora, a Uber, né? O que a Uber fez? Ela jogou lá, talvez o Uber Eats, né? Né? Não sei se vocês... Né? Uma galera começou a usar o serviço do Uber para mandar coisas. Então, daí hoje o Uber criou um negócio de envio de encomendas, né? Você tá tua casa, quer mandar alguma coisa. Ou você. Minha irmã que usa bastante serviço, ela vai lá, faz compras no mercado, mas ela não quer ir para casa. Daí ela chama o Uber, coloca as compras no Uber, manda para casa, daí a filha dela vai lá e pega as compras, né? Então, acho que esse tipo de serviço da Uber seria a próxima geração plataforma, né? Que ela inovou no serviço. Ou próprio, vocês podem pegar o iFood, né? O iFood, ele surgiu o quê? Com comida de restaurante. Hoje ele está fazendo o quê? Mercado, né? Então tem essas variações. E daí, só para complementar a coisa dos carros, pessoal, também um outro... o que acontece? Essas montadoras, elas identificaram isso daí que o João falou, né? A questão a galera vai ter menos carro. Pô, como é que eu vou me manter no mercado? Pô, vamos fazer um serviço de aluguel de carro. Então, por isso, mas isso daí não existe. Existe, ó. A Renault de Curitiba oferece isso daí. Hoje você pode fazer um plano lá, onde você escolhe qual é o teu modelinho de carro e você vai pagar um valor por mês, fechado, acho que numa quantia de... faz simulação. Tu pode entrar lá no site da Renault, fazer simulação, e você escolhe o modelinho, quanto tempo tu quer, e vai ter um valor lá para tu pagar. O legal disso daí é que você vai ter um carrinho, e a questão do seguro, IPVA, manutenção, é tudo com a empresa, né? A Brastemp já há muito tempo oferece um serviço de locação de filtro, onde você contrata com eles, eu vou pagar por mês para você trazer um filtro de água na minha casa e eu vou tá consumindo um serviço de assinatura, né? Então, as empresas, né, elas estão observando esse mercado, né? Então, tem essas
vários serviços, né? Dá para vocês classificarem aí como sendo nessas áreas aí. Tá? Beleza? Podemos seguir então? E tem algumas coisas que são subjetivas, tá, pessoal? Então, a questão, o grupo vai... no projeto, tem várias coisas que o grupo vai, às vezes, e é legal, daí tu vai ver que um tem uma ideia, outro tem outra, vocês chegam num consenso e não quer dizer que esteja errado, tá? Então, legal. Então, uma definição bem importante o que é um projeto, pessoal? Qual que é a característica principal de um projeto? O que vocês acham? Aí tem alguma... bom, aí tem a característica principal aí dele. Desenvolvimento de conceito novo? Essas aí são características, né? Pode ser o desenvolvimento de um conceito, não necessariamente pode ser novo, tá? Um conceito. Mas o que caracteriza um projeto? É essa frase que tem aqui, ó. É um esforço temporário. Tá? Quando a gente fala de projeto, é algo temporário. Ele tem um início, um meio e um fim. Então, sempre quando a gente for falar, isso aí é um projeto tem que ter um início, um meio e um fim. Enfim, se não tem fim, ele não é um projeto, né? Então, você... e tem algumas características, tá? Que é desenvolvido por enquanto, né? Por pessoas, né? Vai ter restrições de recursos, né? Esse recurso pode ser grana, pode ser tecnologia, pode ser várias coisas, e ele precisa ser organizado, que nem a Milene falou. Eu preciso planejar ele, implementar e controlar. Então, são algumas características, mas a principal característica é essa daqui, é um esforço temporário. Tá? E daí diferencia, então, de processo, que a gente estava falando, é um processo de desenvolvimento de produto. Como tu vai fazer, né, é um processo. Então, e esse processo, independente do que tu vai fazer, tu vai usar esse procedimento. Tá? Então, e esse processo, então, é algo contínuo, repetitivo. E um projeto é algo único. Né? Eu vou precisar fazer esse carro voador. Como eu vou fazer ele? Eu vou pegar o processo de desenvolvimento que uma fabricante utiliza, né? Então, ele vai me dizer o que eu tenho que fazer, tal. Só que o meu projeto, ele vai acabar, né? Acabar quando eu entrego pro cliente lá, né, o produto. Mas e depois as melhorias? É um outro projeto, né? Então eu vou pegar daí que vai levar menos tempo, né? Porque eu vou fazer uma melhoria em algo menor, né? Então, a principal característica de projeto é algo único, temporário, tá? Então, grave bem isso daí. E o processo é algo repetitivo, né? Então, é um procedimento para fazer alguma coisa, né? Então, e esse procedimento a gente pode colocar as regrinhas para ser feito. Tá? Então, e isso daí que as empresas, elas procuram ter bem definido isso daí. Qual que é o processo para realizar essa atividade? Né? Então, quando você tem empresas que têm muitas pessoas, esse tipo de processo, esse tipo de organização tem que ser muito bem elaborado, porque senão fica, né, não fica legal. E se a gente pegar cada empresa, aqui, por exemplo, aqui é a Xerox, né, é o processo de desenvolvimento do produto deles. Então, é composto dessas atividades aqui. Se a gente pegar aqui da Microsoft, aqui, era esse processo que eles tinham para desenvolver o produto deles. Da Ford, existe um processo também aqui, ó. Qual que é o método de desenvolvimento do produto da Ford? Esse daqui. Né? Se a gente pegar a Fiat, se a gente pegar a Embraer, se pegar a Boeing, vai estar lá mapeado, onde todo mundo sabe, né, as atividades que têm que ser feitas. Né? Normalmente, né, todos esses
esses métodos aí, eles vão contar, né, com uma etapa de planejamento, uma etapa de desenvolvimento conceitual, de levantamento de informações, geração de alguns conceitos, determinação de um conceito, detalhamento desse conceito para poder testar ele e produzir. Então, todos esses métodos aí que a gente vai ver alguns métodos, quando vocês forem trabalhar em algumas organizações, vocês vão se deparar, como você vai trilhar isso daí, tá? Então, tem alguns métodos novos, por exemplo, com o Design Thinking, ele fica, esses estágios aqui, você cria várias ideias, depois converge numa, depois cria várias coisas, converge em outra. Então, tem algumas métodos que vai diferenciar um pouquinho, assim, de etapas aí, de quando ser feito, né? Mas, normalmente, ele vai ter isso daí, né? Ele vai ter essa sequência aí, tá? E aqui, então, são vários exemplos aí, depois o slide vai estar disponível para vocês, aonde coloca que essa etapa de planejamento, de execução de uma atividade, né, já data bem antigo. Daí o cara tirou aqui da cartola, aqui da 2500 antes de Cristo, lá quando os caras começaram a fazer as pirâmides, né? Para fazer uma pirâmide, será que o cara teve que pensar, amadurecer ideia para fazer? O que vocês acham? Será que foi uma atividade fácil na época? O que vocês acham? Pirâmide do Egito. Algo surreal, né? Na verdade. Não sei como os caras fizeram. Foram bastante criativos, eu acredito, né? Ainda tem o pessoal falar, como é que os caras faziam? Daí tem várias teorias, né? A teoria que fala, não, foi os extraterrestres que fizeram e tal, né? Então vai. Mas o cara teve que, mesmo que foi um ET que fez lá, né? Ele teve que ter um planejamento, né? Ó, eu tenho minha nave espacial, então eu tenho que pegar aqui e tal, né? Mas enfim, desde do passado, né? Que a gente começou com parte de construção, né? Essa etapa de como tu vai fazer a atividade, executar e controlar, né? Nos filmes, pelo menos, é um monte de escravo que os caras ficam lá batendo e eles. Então tinha que ter toda essa galera organizada. E tem vários exemplos aqui, né? De métodos, né? Que foram propostos para fazer alguma atividade, né? Então tem vários exemplos aqui. E esse cara aqui, até entra aqui o Paul e Bates, que até na aula passada eu comentei que tem um livro legal deles, né? Então eles, em 77, né? Eles propuseram esse método aqui, né? Projeto sistemático como complemento de processo, que é um pouco mais de técnico, né? O desenvolvimento do produto. Esse cara aqui, o projeto robusto, né? Do Taguchi, quem vai para a área de qualidade e de estatística vai ouvir falar bastante desse projeto robusto, usar a teoria do projeto robusto, que é bastante estatística aplicado, né? E esse daqui, deixa eu ver aqui se tem alguns conhecidos aqui, esse do David Uman também, ele é bem legal, e aqui não tem como esse livro é de 2001, né? Não tem os métodos que, por exemplo, esse daqui, ó. Aqui eu tinha feito até um intervalo na aula passada, mas aqui a gente não vai voltar às 9, já estamos 9h10, né? Esse daí é um método, então, que a gente vai utilizar e foi feito aqui por pesquisadores brasileiros, né? Então, se a gente colocasse aqui a continuação, né? Aqui, ó, o David Uman, um americano, professor dos Estados Unidos, em 89, ele propôs essa teoria. Esse aqui é um livro bem interessante, bacaninha esse livro, é de uns professores do MIT. E esse daqui, então, é um método que foi desenvolvido, que é o livro-texto lá que eu indiquei lá
bibliografia, onde a gente vai utilizar esse método que eles propuseram. Ah, vamos usar todo o método? Não, né? A gente vai usar daqui para frente, ó, a gente vai entrar aqui no planejamento do projeto, vamos fazer o informacional, conceitual e o detalhado, tá? Então a gente vai se manter nessas atividades aqui. Nesse método aí, nesse processo de desenvolvimento do produto que é proposto e mostrado nesse slide, ele é composto de quê? De macroatividades. Então, essas macroatividades são essas 4 aqui em cima, onde fala que a empresa ela deve ter um planejamento estratégico, que a gente não vai ver na nossa matéria, até tem, acho que a professora Janaína oferece uma cadeira de planejamento estratégico, é interessante, quem gosta, é legal fazer. Tem uma macrofase de pré-desenvolvimento do produto, aonde quais são as fases que são feitas? A gente tem que ter o planejamento estratégico do produto e o planejamento do projeto. Então, na aula que vem a gente vai discutir um pouquinho isso daí, né? Como é que a gente chega nessa etapa aqui de planejamento do projeto, a gente vê que a empresa ela tem que ter um certo posicionamento de mercado e saber aonde que ela vai atuar para fazer o quê? O seu plano de lançamento de produtos. Para depois a equipe de projeto entrar aqui na execução. Então a gente vai ver quais as atividades que são feitas no planejamento do projeto, na aula que vem, e depois nas outras aulas a gente vai ver aqui, e vocês vão estar fazendo, e daí é legal, que a gente vai ver, e vocês vão estar aplicando o que eu faço no projeto informacional, o que eu faço no conceitual, e depois aqui no detalhado. Nós não vamos abordar, né, mas depois que a gente acaba o projeto detalhado, que é na macrofase de desenvolvimento do produto, a gente vai fazer os protótipos, vamos adequar a nossa linha de produção, né, e vamos lançar o projeto. Acaba aí o processo de desenvolvimento do produto? Não. Você tem uma macroatividade de pós-desenvolvimento do produto, onde é importante acompanhar o produto, ou o processo que você, ou o serviço que você está elaborando, né? E depois você pode tomar uma decisão, né? Se você vai descontinuar teu produto ou vai continuar, né? Que é o tal do ciclo de vida do produto, né? Então, existem produtos que foram lançados há muito tempo atrás e continuam hoje ainda no mercado. E tem certos produtos, né? Baseado no comportamento das pessoas, tal, que eles deixaram de ser necessários, né? Por exemplo, alguém usa uma máquina de escrever? Quem que tem máquina de escrever aí, pessoal? Eu acho que o Renatão tem. Você tem, ô Renato? A Isabela. Eu? Não tem uma máquina? Meu pai tinha, eu não tenho, não. Alanis tem, legal, Alanis. Então, mas é muito difícil hoje, talvez, tu encontrar uma para vender, né? Então, foi um produto que foi meio que descontinuado, né? Foi substituído por outros, né? Agora, tem produtos que não, né? Que produto... Vocês têm algum exemplo na cabeça que... a Milena também tem. Legal, hein? Vocês têm algum produto que foi desenvolvido há muito tempo atrás e continua hoje sendo vendido? O rádio. Não, mas daí o rádio, daí a gente vai, um tipo de tecnologia, talvez, a ideia é tipo um tipo de rádio ali. Tem alguma marca tipo de rádio que tu vai lá na loja e compra e é o mesmo de 100 anos, que é o mesmo fabricante, pode até ter, não sei, eu desconheço. É tijolo, né? Tijolo foi feito desde sempre e até hoje está aí, firme e forte. É um produto, né? Tijolo, legal, o que mais? Uma marca. Nokia. Não, mas tu não compra o mesmo Nokia. Não, mas a marca tu tem, mas ela foi mudando os produtos, né?
Eu acho que aquele Nokia vinil- Eu quero velho um ali. produto. Não, eu quero um produto. Que é, o que é vinil, centenário quase, acho. o disco de vinil, ele ainda é o mesmo, né? O jeito de ouvir ainda precisa da agulhinha, do jeito de escutar. Sim, voltou, né? Voltou o disco, né? Mas uma empresa que tem um produto que... Porque o disco vinil tu tem vários fabricantes, né? Agora um produto, pessoal, que talvez os avós de vocês usavam, os pais de vocês usam, talvez vocês não usem, não sei. Mas acho que é, Lápis. Acho que é Mas- algo que não evoluiu, assim. não, pode ser o lápis na medida do tipo da Faber-Castell, né? A Faber-Castell Mas se mudou na geometria, não, professor? os lápis. teve alterações, né? Vai ter alterações, né? Mas um produto que continua sendo vendido hoje. A gente poderia ter, tipo, a Faber-Castell, né? Não, mas tem algum fabricante de vassoura que produz hoje? Ó, eu pensei na Coca-Cola, tá? Exatamente o que a Fernanda colocou. A Coca-Cola é um exemplo que foi criado no passado e hoje ela não foi descontinuada, né? Claro que quando a gente fala de ciclo de desenvolvimento, de ciclo de venda de um produto, a gente vai ver que ela teve uma máxima em uma certa época e hoje ela está caindo, né? E a empresa, mas o que é? Você consegue comprar ela ainda, né? Então é um produto antigão que você tá ainda, ela não foi descontinuada. Então, quando a gente fala de descontinuar o produto, é encerrar a produção. Por exemplo, ó, o Fusca, daquele modelo antigo, ele foi descontinuado, né? Não se produz mais novos Fuscas, né? Então, nesse exemplo aí que você tem um produto que ele está sempre... Então, você tem alguns poucos exemplos disso daí, né? Talvez a gente encontre, né? Uma empresa, o tempo de vida médio de uma empresa são 5 anos, né? Agora, imagine para uma empresa virar centenária, né? É bem difícil, né? Enfim. Professor, Então, e como funciona a dinâmica desse fenômeno do vintage, né? Como é que funciona a estratégia de uma empresa de falar, pô, eu fiz um produto há 50 anos atrás, agora a demanda dos hipsters é refazer essa produção, e onde é que entra isso nesse processo? entra aqui no planejamento estratégico da empresa. Então, ela tem que fazer esse planejamento, ela vai ter que estar antenada das tendências, né? Das necessidades, né? Por exemplo, ó, você tem voltando para um exemplo aqui de Joinville, da Brastemp, da Whirlpool, né? E tem um produto da Brastemp, tem um frigobarzinho que é meio que vintage, né? E os caras vendem um monte desse produto, né? Mas o que? Vai da estratégia, né? O cara ele tem que estar vendo as tendências, né? Ou, né? Incentivando alguma coisa. Então vai desse planejamento estratégico da empresa para que ela tenha esse planejamento estratégico do produto, né? O mercado tem essa tendência, né, de certa linha. Pô, então vamos apostar nisso e vamos fazer um levantamento e colocar datas, né, de desenvolvimento, etc. Né? Não, pois é, mas aí seria realmente desenvolver um novo produto com uma cara antiga com a tecnologia de hoje. Esses refrigeradores, por exemplo, não tem a mesma lógica. Eu estou interessada, igual teve esse exemplo aí do vinil. O vinil ficou anos sem ninguém comprar, sem ninguém fazer, sem ninguém ter, aí de repente veio uma Beyoncé e lançou 3 discos de vinil, e aí, assim, quem tem, quem não tem, procurou pra comprar, e aí surgiu toda uma... E aí, tipo, não desenvolveram um novo produto, não teve desenvolvimento de produto, não teve o pré-desenvolvimento do produto, eles só lançaram de novo e deixou para autorar no mercado. Não, mas de certa maneira teve, né? De certa maneira teve, porque você tem a questão dos serviços, né? Que essas feiras de disco antigo, né? Talvez antes não tinha, agora tem. Tem pessoas que começaram a trabalhar com isso daí e tem lançamentos de vinil com músicas novas, né? Então, para você fazer isso daí,
você vai ter que ter essa questão, o que a galera quer escutar, né? E fazer, mas claro que daí essa etapa aqui, ó, como a gente vai fazer, porque a gente vai pegar algo, um problema de mercado e vai desenvolver ele. Quando você tem esse caso de vinil aí, desse exemplo que tu está colocando, você vai ter que fazer essas etapas, só que vai ser bem mais rápido, né? Porque tu já tem teu processo adequado, você vai ter que só fazer um levantamento do que tu vai lançar, né? Então, esse método de levantamento de informações, se eu lançar um disco de uma banda, é melhor lançar da banda A, da banda B, da banda C. Ou o que eu vou fazer? Então, são esse estudo que tem que ser feito. Agora, claro, mas o cara não fez para desenvolver a tecnologia do vinil. Não fez, né? Porque já se tinha, né? E quando a gente vai fazer um carro, né? Porque o método de produção aqui já está feito do vinil, né? Mas essas etapas aqui o cara vai ter que fazer, né? Eu vou ter que gravar, né? Eu vou ter que gravar a banda, né? Então eu vou ter que fazer esse planejamento, né? De gravação, disso, daquilo, contratar estúdio, né? E outra coisa também interessante, o Alanis, é que essa visão, todo esse processo de desenvolvimento do produto, ele é posto de uma maneira geral. Aqui, ó, eu posso usar para fabricar o avião, lá na fábrica que a Isa está, ou uma gravadora pode pegar, uma empresa pode pegar esse cara aqui e usar para fazer os seus lançamentos de vinil. Mas o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma adaptação. Então, esse modelinho aqui, várias empresas do Brasil utilizam. Só que é igual para todas? Não é igual. Ela tem que pegar esse cara e fazer uma adaptação. E daí a gente pode encontrar aí em alguns artigos, mestrado, doutorado, adaptações desses modelos aqui para um ramo específico. Por exemplo, na minha tese de doutorado, eu peguei esse modelo e fiz uma adaptação para os fabricantes de moldes e ferramentas, que é um segmento da indústria. Outro colega, acho que o professor Regis, ele trabalhou com a parte de produtos agrícolas. Então ele pegou esse cara que fez uma adaptação para esse mercado. Para a empresa de software, eu posso pegar esse cara e adaptar para o mercado de software. Eu posso usar para qualquer empresa? Pode. Só que você vai ter que pegar esse modelinho e fazer uma adaptação. Tá? Daí talvez o projeto, essas atividades aqui do projeto, para a empresa que eu estudei, não vai ser igual para a empresa, por exemplo, que o professor Regis estudou. Então aqui vão ter certas coisas que vão ser diferentes. Por exemplo, se a gente pegar o processo de desenvolvimento da Fiat, é algo parecido com isso daqui. E tem algumas adaptações. Tá? Então vamos lá. Tarefinha para vocês, pessoal. Então a tarefinha lá que eu vou postar no Moodle, daí vocês vão ter... Daí, na verdade, não precisa ser até em 3, né? Vai ser no grupo, tá? Se o grupo de vocês tem 4, né? Pode ser em 4, tá? Aonde vocês vão preencher, né? Com aquela discussão que a gente fez, tá? Vocês vão escolher 4 produtos, um produto que está em laboratório ainda, um que foi um produto inovador ou radical, ou um serviço, outro que é uma próxima geração, e outros são os incrementais e derivados, tá? Como tarefinha aí para da nossa aula de hoje, tá? Deixa eu parar então a gravação. Professor, Fala. eu tenho uma dúvida. Ali na parte do relatório